Olá a todos, eu sou Rafael da Silva Pereira, editor da revista Alfa, que vai ter esse mês a sua primeira publicação. Esse quadro é o quadro Papo Ufológico, e hoje vamos receber o ufólogo Ademar José Gevaerd. Ele é editor da revista UFO, ele é presidente e fundador do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, o CBPDV. Também é diretor brasileiro da MUFON e diretor do Annual International UFO Congress aqui na América Latina. Olá, Gevaerd, tudo bom? Olá, Rafael, tudo bem? É um prazer estar com você na sua revista, no seu primeiro número, e já desejando que tenha vida longa e que cumpra o seu papel de levar informações sobre esse assunto ao maior número de pessoas no Brasil. Obrigado. Esse é mesmo o real objetivo da revista, é divulgação mesmo da ufologia. Sempre vai ter algum ufólogo, também espero que outros ufólogos também mandem artigos, né, aqueles que podem ser avaliados, podem ser publicados também na revista. Então, vamos começar. A primeira pergunta, bem rápida, bem objetivo, que a gente já conhece mais ou menos a sua trajetória. Como foi que o senhor se iniciou no estudo da ufologia? Muita gente pensa que eu comecei a pesquisar esse assunto após ter tido um contato com discos voadores ou ter sido abduzido, mas não foi nada disso. Eu comecei com um interesse de criança por um assunto. Eu era aficionado por esse tema já desde os 11 ou 12 anos, porque eu lia tudo que caía na minha mão desde aquela época, pesquisava, conversava com os vizinhos, conversava com pessoas nas redondezas. Morando numa cidade do interior do Paraná, Maringá, eu aproveitava os meus momentos livres, especialmente de manhã e finais de semana, porque eu estudava à tarde, para frequentar a área rural ao redor de onde eu morava, que era um local de fazendas em abundância, e conversar com pessoas que tinham tido experiências. Eu logo notei que o fenômeno era muito vasto, que as pessoas relatavam sem receio ter tido avistamentos de UFOs e ter tido, inclusive, contatos com tripulantes. Isso associado à leitura que eu fazia de todos os livros que caíam na minha mão, foi me dando uma base bastante sólida sobre a globalidade do fenômeno ufológico. E uma coisa que logo me ocorreu, e eu acho que isso acontece com qualquer ufólogo, é que a partir do momento que você começa a coletar informação sobre isso, você começa a aprender sobre ufologia, você sente necessidade de passar essa informação para frente, de compartilhar essa informação. Então, ao mesmo tempo em que eu fazia as minhas investigações, leituras, eu me correspondia fortemente com ufólogos do Brasil e do exterior. E naquela época não havia internet, nós fazíamos a correspondência por carta. Eram cartas datilografadas, eu fazia com papel, cópia carbono, etc. Era tudo muito bem organizado, pelo menos da minha parte. E logo surgiu a oportunidade, por curiosidade dos colegas e dos professores, de fazer uma palestra sobre esse assunto na escola em que eu estudava, com 14 anos. E foi assim que eu fiz a minha primeira palestra. E depois fiz outra com 15, com 16 e não parei mais. Com 18 eu fiz a minha primeira palestra num congresso nacional. Com 20 eu fiz a minha primeira palestra num congresso internacional. E lá para cá foram milhares de palestras em todos os cantos que você puder imaginar, em mais de 50 países. Então, a questão da pesquisa e do aprendizado da ufologia está muito ligado com essa necessidade que a gente tem de compartilhar essas informações, que hoje modernamente se chama de networking, e de passar as informações para frente em conferências. Por isso eu já dou a dica desde logo. Quando você conhecer um ufólogo, para você ver se esse ufólogo é verdadeiramente um ufólogo, você tem que ver se ele é um compartilhador de informações, um divisor de dados. Se ele é uma pessoa que guarda para si o que descobre, o que aprende, o que sabe, esse não é um ufólogo de verdade. Exatamente, Gevaerd, muito bom. Então vamos à outra pergunta. Muitos cientistas, eles alegam que a ufologia ela é uma área não científica, vamos dizer assim, uma pseudociência, que é baseada em falsas provas ou provas não convincentes. Você estuda esse fenômeno há quase 40 anos, se eu não me engano. Com sua Isso. experiência nas pesquisas de campo e com sua representação para a ufologia brasileira,
como você vê a opinião desses cientistas? Essas opiniões são ultrapassadíssimas. Desde que eu comecei a pesquisar esse assunto, 40 anos atrás, eu ouço os cientistas falarem as mesmas coisas. A ufologia progrediu enormemente e os cientistas, a ciência acadêmica, permanecem estacionados. Isso chega a ser vergonhoso. Eu não sei nem o que falar a respeito disso. Eu até hoje conheço professores ou cientistas de várias disciplinas, membros da comunidade acadêmica, que eu conhecia 20 a 30 anos atrás, que mantêm a mesmíssima posição sobre esse assunto. Ora, nesse meio tempo, os governos de vários países passaram a revelar que os discos voadores existem, passaram a entregar páginas de documentos oficiais sobre o tema, passaram a discutir abertamente com a sociedade. O número de ocorrências ufológicas se multiplicou exponencialmente. Nós temos uma abundância de evidências, de provas, de testemunhos de pessoas idôneas, de gente em posições chaves, desde astronautas a engenheiros espaciais, a militares, a pilotos. Enfim, já não há mais o que se falar em provas sobre discos voadores, porque elas são abundantes. Agora, a ciência permanece nesse estado de rejeição, de ignorância com relação a esse fato, e a única coisa que eu posso dizer sobre isso, além de lamentar essa posição dos cientistas, é repetir aquilo que Joseph Allen Hynek, o grande pioneiro da ufologia brasileira, mundial, falou há 30 anos. Há 30 anos ele disse exatamente o seguinte, que um dia, mais cedo ou mais tarde, a ciência iria reconhecer o débito que tem para com os ufólogos. E isso é verdade. Há hoje alguns cientistas aqui e ali, homens inclusive brilhantes, que pesquisam esse assunto, que levam a sério, e alguns ousados e corajosos que chegam ao ponto de darem declarações contundentes sobre discos voadores na televisão. A exemplo do Michio Kaku, por exemplo, um dos cientistas mais notórios que nós temos hoje na atualidade. E seguindo os seus passos, há muitos outros no Brasil e no exterior que também admitem que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. Agora, resta a ciência abrir os seus olhos, deixar essa posição retrógrada de ignorância, de rejeição a um tema que o faz por puro preconceito e por ignorância. Exato. O senhor citou o Allen Hynek. Se não me engano, foi o mesmo que na década de 80 também convidou o senhor para participar, para ser membro do Center UFO Studies, né, o CUFOS, correto? Correto. Eu conheci Hynek quando eu tinha 21 anos. No segundo Congresso Internacional de Ufologia em Brasília, para o qual ele veio, e eu fiz uma palestra sobre a onda ufológica de 1982. Esse evento ocorreu em 1983 e ele estava lá. E eu já falava inglês naquela ocasião, e fizemos amizade, eu o traduzi em várias circunstâncias, ele gostou muito do meu trabalho e me convidou naquela ocasião para ser o representante na parte oeste do Brasil do Center for UFO Studies, o CUFOS, porque na ocasião a dona Irene Grank, outra grande pioneira, uma querida amiga que já partiu há alguns anos, era a representante dessa mesma entidade, do Joseph Allen Hynek, para o Brasil Leste. E assim nós conduzimos as investigações que ocorriam em nosso país e informávamos ao Dr. Hynek sobre os fatos que aqui aconteciam. Ele estava sempre muito surpreso de ver o número de acontecimentos ufológicos que nós tínhamos aqui, que eram assim incontáveis. O tempo inteiro nós tínhamos ocorrências ufológicas. Mas naquela época se praticava uma outra ufologia, diferente da de hoje. Hoje a ufologia é praticada no Facebook, na internet. Não há mais quem vá a campo investigar um caso de um avistamento que tenha sido relatado por alguém, de um pouso que tenha sido registrado, alguma coisa assim. As pessoas se limitam muito a fazer uma troca de informações pela internet, usando principalmente ferramentas como o Facebook e outras redes sociais. Isso empobreceu um pouco a qualidade da ufologia, embora tenha aumentado
a quantidade de discussão que se faz hoje sobre o tema. Hoje, se Joseph Allen Hynek estivesse vivo, eu tenho certeza que ele não estaria muito satisfeito com esse estado que a ufologia alcançou nos dias atuais. Exato. Então, percebo que existem, vamos dizer, ramificações de pesquisa na ufologia, onde existem uma pesquisa holística ou esotérica, sei lá, podemos dizer assim, e também tem aquela ufologia mais científica, que vai atrás de evidências, quando uma nave pousa, tenta fazer algum tipo de análise no solo, ou medir radioatividade através de alguns instrumentos. Acho que o medidor Geiger, se não me engano, acho que é um dos mais utilizados, e tudo mais. Então, existe uma ufologia científica e uma esotérica, podemos dizer. Qual dessas o senhor acha que está mais próxima de explicar o fenômeno UFO? Qual dessas está mais próxima de explicar a verdade? Bom, eu vejo as coisas da seguinte maneira. Eu qualifico ufologia como séria e não séria. Seja ela científica, seja ela mística, holística, espiritualista, um dos inúmeros nomes que ela recebe. Se ela é qualquer uma dessas ufologias, mas é séria, então ela está próxima da verdade. Agora, se ela não é séria, não importa de que natureza ela seja. Não tem ufologia científica que resolva se ela não é praticada com seriedade. Eu conheço ufólogos que são adeptos da linha científica e ufólogos que são adeptos dessa outra linha que nós chamamos de maneira genérica, na falta de um termo melhor, de ufologia mística. E eles têm igual produtividade nos seus trabalhos. De forma que hoje eu entendo que uma integração dessas duas formas de ver o fenômeno UFO é o mais apropriado. Primeiro, a ufologia requer, para seu estudo e prática, de ferramentas científicas, sem as quais nós não saímos do lugar. Te dou um exemplo. Desde o momento em que é visto um objeto no céu, para nós identificarmos aquele objeto e dizermos que não se trata de um fenômeno conhecido, nós precisamos de meteorologia, física atmosférica e, às vezes, astronomia. Se esse fenômeno à vista a mais curta distância chega a pousar, por exemplo, deixando marca no solo, queimando vegetação, nós precisamos de geologia, de química, de biologia e de outras disciplinas. Se há um avistamento do tripulante, é muito importante que se usem conceitos da psicologia para se lidar com a testemunha. Se há uma abdução, vamos precisar da hipnose regressiva, que é uma área da medicina e da psicologia ou da psiquiatria, para lidar com o tema. Se há uma fotografia ufológica, nós precisamos de softwares para poder definir se se trata de fenômeno de origem extraterrestre ou não. Enfim, por todos os ângulos por onde você olhe a ufologia e a manifestação do fenômeno UFO, você vai ver que nós necessitamos de ferramentas científicas. E o bom ufólogo é aquele que tem esse conhecimento. Ele, evidentemente, não vai conhecer todas essas áreas científicas, mas ele tem que saber onde buscar subsídio, informação e aconselhamento para poder praticar ufologia. Por exemplo, eu não tenho conhecimento em todas essas áreas, mas se eu vou pesquisar um caso, eu me assessoro de pessoas especialistas nas áreas, por exemplo, um geólogo que vai analisar a terra onde o UFO tocou, para ver se tem alguma modificação naquelas substâncias e assim por diante. Então, a ufologia é um conjunto de disciplinas científicas praticada com rigor. Muito bem, é assim que se pesquisa, seguindo o método científico. Porém, isso só não dá respostas para o fenômeno UFO. Dá respostas, por exemplo, para o tamanho que tinha o objeto, para o número de janelas, para a velocidade, para o ângulo que voava, se ele pousou, para o peso que ele tinha, esse tipo de coisa. Mas e daí? Vamos partir para uma coisa mais profunda. Eu quero saber quem está dentro dessa... De onde vem? Como pensa? Por que está aqui? Por que aquele ser relatado tem 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça? Como ele se relaciona com as outras pessoas dentro daquela área? Como eles conseguiram fazer essa viagem interplanetária? No planeta de onde ele vem,
Ele tem família? Ele estuda? Ele tem religião? No que ele acredita? Eles se reproduzem? Eles têm as coisas que nós temos aqui? Enfim, todas essas coisas que transcendem aquilo que pode ser explicado cientificamente, pode ser perscrutado de uma maneira distinta, usando outras ferramentas. E aí entra a ufologia mística ou esotérica, que busca, por exemplo, um contato por canalização com esses seres. E assim se tenta estabelecer um conhecimento mais profundo sobre a natureza do fenômeno UFO e principalmente das inteligências que estão por trás dele. Então, há inúmeras aplicações para as áreas hoje conceituadas como místicas, científicas ou holísticas, e há gente fazendo trabalhos nessa área com extrema capacidade e rigor, ao passo que há outros dentro desse meio que estão fazendo simplesmente uma grande bagunça, tumultuando a questão ufológica. Querendo ganhar fama. Tentando ganhar fama, mentindo simplesmente. Há pessoas que falam o que bem entendem, porque, Rafael, você sabe que, apesar da gente ter todas essas conceituações sobre ufologia, a ufologia é terra de ninguém. Qualquer pessoa hoje arranja um e-mail em que ele coloca o seu nome escrito ufólogo do lado, ou coloca no Facebook que ele é ufólogo, ou ele diz por aí que ele é ufólogo, sem ter pesquisado um caso, mal leu talvez um caso, sem conhecer efetivamente o que se passa por trás disso. E a ufologia é uma ciência, ou uma disciplina, ou um conjunto de disciplinas que requer muita responsabilidade, porque as pessoas têm o anseio de conhecer as respostas para esse fenômeno, que nós podemos dar desde que nós tenhamos consciência dessas respostas. Exato. Então, tem muitos que fazem um trabalho, um desfavor, aliás, para a ufologia, fazem um trabalho, se é que pode dizer trabalho, né? Que não fazem nada e acabam atrapalhando mesmo a pesquisa séria de muitos pesquisadores, na qual o senhor faz parte, na minha opinião. Né? Também teve um profissional que o senhor esqueceu de citar, é muito importante para a ufologia, que é o historiador, né? Na qual história é o que eu estudo, e eu me interesso muito também pelos documentos militares. Também vejo que está crescendo o número de pessoas interessadas no fenômeno, porém é um número muito pequeno ainda, né, comparável à magnitude né, da importância, né, desse fenômeno. Mas... O historiador também é muito importante nisso. O historiador, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu devo talvez ter esquecido outros profissionais, mas muitos profissionais, eu só citei alguns casos, mas muitos profissionais são imensamente importantes, eu diria até indispensáveis nesse trabalho. E o historiador certamente é um deles. E é o historiador que pode ter a função de descobrir em eventos do passado, descrito a uma maneira de nossos antepassados, coisas que tinham relacionamento com discos voadores. Porque nem sempre os discos voadores foram tratados assim, como naves extraterrestres, como veículos que vêm de outros planetas. Eles já foram tratados de forma religiosa, de forma supersticiosa, ao longo da história. Por isso, o trabalho do historiador no levantamento desses casos é de suma importância para a ufologia. Também é importante não só a questão de tratar da história, do passado das nossas civilizações, né, ligando a questão extraterrestre, mas também é importante o historiador na análise desses próprios documentos que vêm sendo liberados pelos militares, né, não só do Brasil, mas também da Inglaterra, do Uruguai, do Chile, do Peru, né, se não me engano, todos esses países abriram seus arquivos, e também é papel do historiador, é de importância que eles possam analisar esses documentos e ver qual a sua real importância, né, como o seu governo trata, né, desse assunto, também é do historiador, estudar esses documentos. É até isso que eu faço, eu estou fazendo isso academicamente, estou fazendo um trabalho, né, sobre isso. Bem. Muito bem, ótimo. Aí vamos à próxima pergunta, que isso já é outro assunto, né? Percebo que, como você observa hoje o meio militar, como eles tratam o fenômeno UFO?
Como você vê a participação dos militares no fenômeno UFO atualmente? Bem, hoje, que eu saiba, não há no Brasil nenhum programa ou projeto de pesquisa ufológica militar em andamento. No entanto, nós já tivemos, em várias ocasiões da nossa história, programas oficiais de pesquisa. Desde 1954, quando surgiu o primeiro inquérito oficial sobre objetos aéreos não identificados, promovido pela Força Aérea Brasileira. Depois tivemos, em 1969, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Depois tivemos, em 1977, a Operação Prato. E ao longo desses períodos todos, nós tivemos várias iniciativas militares menos conhecidas que tiveram o propósito de investigar esse fenômeno. Não foram poucos os militares, inclusive de alta patente, que se envolveram com isso. Hoje, no Brasil, a coisa está mais ou menos assim. A Marinha e o Exército ainda não se interessam em tratar desse assunto abertamente, muito menos com a sociedade. Tá? Mas a Força Aérea é receptiva aos pleitos dos ufólogos. Nós já conseguimos inúmeros diálogos com a Força Aérea Brasileira, a Comissão Brasileira de Ufólogos, da qual eu fui coordenador e sou o fundador em 1997, que é a entidade que lançou a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, foi recebida pela Força Aérea Brasileira no SIMBAC, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Brasília, e no CONDAB, Comando Brasileiro de Defesa Espacial, ineditamente. E no ano passado, também ineditamente, a Comissão Brasileira de Ufólogos foi recebida no Ministério da Defesa brasileiro, onde nós tivemos a oportunidade de dialogar com os comandos das Forças Armadas. E ali confirmamos mais uma vez o que eu acabo de dizer, que a Marinha e o Exército não se interessam em tratar o assunto com a sociedade, e muito menos os ufólogos. Porém, a Força Aérea Brasileira está aberta a isso. Há uma mentalidade muito positiva, proativa, inclusive, para se discutir o assunto, e uma transparência nos atos da aeronáutica com relação a esse assunto. Por isso que, volta e meia, os militares vêm a público liberar mais um lote de documentos, como aconteceu em agosto, quando foram entregues 2 calhamaços com estudos estatísticos sobre discos voadores, cobrindo várias décadas, documentos de imensa importância que agora são de conhecimento público. Eu acho muito interessante. Só a aeronáutica está aberta a explicações, a conversa e a liberação de documentos. Eu não entendo por que a Marinha e por que o Exército Brasileiro também não liberam seus documentos. Você acha que eles têm algo muito contundente? Ou eles são, vamos dizer assim, mais fechados mesmo a esse assunto? Qual é o real motivo da Marinha e do Exército em permanecer com sigilosidade sobre esses documentos? Bem, na verdade, a força que mais se envolveu com o tema é a Força Aérea Brasileira, pela sua natureza, né? O Exército se envolveu pouco com o tema, a Marinha se envolveu pouco com o tema. Mas talvez seja uma questão de metodologia. O Exército não quer revelar os fatos de que tem conhecimento, muito menos a Marinha. E, em os 2 casos, há ocorrências contundentes que deveriam ser entregues à população. Por exemplo, na Marinha, nós temos inúmeras ocorrências de embarcações, tanto em rios quanto em mares, na nossa imensa costa, perseguidos por discos voadores, em várias circunstâncias. Temos, por exemplo, o caso da Ilha da Trindade, dos anos 50, que são informações pertinentes à Marinha, que não são reveladas, ou não foram reveladas até hoje. E no caso do Exército, nós temos o nosso mais importante caso ufológico sendo ocultado pelos militares desta arma, que é o caso Varginha, acontecido em 1996, no dia 20 de janeiro. O Exército tem o caso Varginha como um dos seus segredos mais bem guardados. Nós sabemos disso porque tivemos acesso a inúmeras informações, inclusive a vazamentos militares que comprovam que o Exército esteve, de fato, envolvido até o pescoço
no processo de captura e transporte de criaturas tripulantes ainda vivos, que faleceram lá em seguida, resgatados de um acidente com uma nave no interior de Minas Gerais, na cidade de Varginha, naquele ano citado. Caso Varginha, com certeza, é um dos casos que tem maior representatividade, né, no meio ufológico, mas é um caso que, na minha opinião, assim, acho que nunca vão abrir seus arquivos. Porque... Eu também. Esse caso nunca vai ser aberto pelo Exército, pelo menos nos próximos, sei lá, 50 anos. Se é que daqui 50 anos os discos voadores já não tiverem baixado e nós não precisarmos mais desse segredo, e ainda, se houver pessoas pesquisando discos voadores daqui a 50 anos, então, quem sabe, nessa ocasião, o Exército venha e divulgue as informações sobre o Varginha. Caso contrário, isso nunca vai vir a público. Vai ter até uma matéria na minha revista que vai tratar mais ou menos o que aconteceria se extraterrestres chegassem e quisessem fazer um contato definitivo. Que a matéria chama O Dia em que a Terra Vai Parar. Aí, quem for ler a revista, dá uma olhada na matéria lá, foi eu que escrevi. Acho que praticamente você respondeu já a minha próxima pergunta, que, na sua opinião, qual o caso que tem maior representatividade no meio ufológico? Você acha que é Varginha ou é outro caso? Sem dúvida nenhuma, Varginha. Para mim é o caso mais importante do Brasil, para mim é o caso mais importante do mundo. Então, Gevard, você e Marco Antônio Petit foram responsáveis por entrevistar o coronel Irongê Holanda. Naquela época, a revista UFO teve um papel fundamental em denunciar e também alertar o que verdadeiramente estava ocorrendo no norte do Brasil, mais precisamente em Colares, né, no Pará. Sobre a Operação Prato, como você vê e analisa a importância deste caso no cenário ufológico brasileiro e, na sua opinião, qual foi o real motivo para a FAB encerrar o caso? Olha, a Operação Prato, quando foi descoberta de fato, que a gente tinha indícios dela antes mesmo da entrevista com o Irongê Holanda, mas quando ela foi descoberta de fato, que foi naquela entrevista histórica que eu e o Petit fizemos com Holanda em 1997, no Rio de Janeiro, aquela entrevista, aquelas informações, aquilo mudou tudo na história da ufologia brasileira. Tudo que veio acontecer depois na história da ufologia brasileira foi baseado na informação de que a Força Aérea tinha tido um papel preponderante na investigação do fenômeno UFO no Brasil. Nós vimos acontecer, lá em Colares, uma operação que nunca se teve conhecimento de algo semelhante ter ocorrido no mundo inteiro em nenhum ano. Foram 3 dúzias de militares que se juntaram para realizar a Operação Prato, comandados pelo então capitão da Intendência da Aeronáutica, o Irongê Holanda, que aposentou-se e acabou falecendo depois como coronel. O que ele nos revelou do que estava havendo em Colares, melhor, do que houve em Colares, porque a entrevista que eles nos concedeu foi 20 anos depois da Operação Prato ter ocorrido, se deu em 1977, nós o entrevistamos em 1997. O que se soube do que ocorreu lá é algo de extrema relevância. Nós tivemos o conhecimento do engajamento oficial da Força Aérea Brasileira em contatos com discos voadores e depois com extraterrestres. E já respondendo à sua segunda pergunta, todo mundo sabe sobre a Operação Prato. Não tem muito o que dizer a respeito disso, porque nós temos martelado nisso o tempo todo, e foi graças a essa forma como a revista UFO tratou essa questão, que hoje o Brasil inteiro sabe da Operação Prato. Agora, ela realmente encerrou, como foi dito? Essa é a grande questão. Veja, um dos objetivos da Operação Prato era estabelecer contato, desde que seguro, com as inteligências por trás do fenômeno UFO que se manifestavam lá. Ou seja, as autoridades superiores do Holanda, entre elas o brigadeiro Protásio de Oliveira, que era o comandante
do 1º Comando Aéreo Regional em Belém, as autoridades tinham conhecimento de que havia uma inteligência por trás do fenômeno. O fenômeno era representado por naves de diversos formatos que se manifestaram na ilha de Colares e em arredores, atacando pessoas e depois acompanhando o trabalho dos militares. Entre aspas, como Holanda disse, parece que eles estavam observando o que nós fazíamos. Se nós mudávamos o nosso acampamento para outro lugar, os UFOs iam atrás. Pois bem, um dos objetivos da Operação Prato era tentar um contato com as inteligências por trás desse fenômeno. Mas durante os 4 meses da operação, só o que se conseguiu foi contato com luzes. As luzes, as naves, elas se aproximavam cada vez mais, até que chegou a um ponto, logo no 2º mês da Operação Prato, outubro de 1977, quando as naves apareciam em quantidade, não era uma de vez em quando, eram várias, de vários formatos, durante a noite toda, todas as noites, a partir desse período, até que em dezembro, o Irangê Holanda estava navegando num barco pequeno com o sargento Flávio, que era o seu braço direito, que revelava as fotos, que fazia tudo, e eles tinham ido até o outro lado da ilha de Colares. Um lado fica de frente para o Amazonas, e o outro lado é um afluente chamado Guajarari. Ele tinha ido lá para tratar de algum assunto. E quando ele estava lá, já prestes a voltar, um objeto cilíndrico de aproximadamente 100 metros de comprimento, segundo ele, praticamente pousou, encostou no chão do outro lado do rio, na outra margem. E da parte superior desse objeto, na parte superior abriu-se uma porta, e o objeto era inteiro, fusiforme, não tinha nenhuma reentrância, nenhuma saliência. Abriu-se apenas aquela porta, ele não sabe como que aquilo abriu, porque era tudo liso. Mas abriu a porta e desceu uma criatura dali, que veio flutuando 100 metros no ar até a altura dos 2 militares que estavam dentro de um barco de alumínio dentro do rio. E essa criatura ficou olhando para o Holanda para a criatura, e o segundo militar também. Os 3 se entreolharam, não trocaram nenhuma mensagem, nenhuma palavra, nada aconteceu. Apenas, nem telepaticamente, apenas olhares. E então a criatura voltou para a nave se ergueu lentamente e foi embora. O coronel Irangê Holanda nos confidenciou que entendeu isso como sendo um início de uma fase nova da Operação Prato, em que iriam acontecer contatos mais diretos com as tais inteligências por trás do fenômeno. Agora, o Irangê Holanda tinha a obrigação de, semanalmente, ou de tempos em tempos, voltar ao continente, ir até Belém do Pará, onde estava a base aérea, o Comar, e prestar contas, apresentar um relatório das atividades da Operação Prato na Ilha de Colares. E quando aconteceu esse contato no final da Operação Prato, que foi na primeira quinzena de dezembro de 1977, ele ficou eufórico, porque um dos principais objetivos da Operação Prato foi cumprido. Os outros já tinham sido cumpridos, já tinham sido documentados os UFOs, tinham sido entrevistadas as testemunhas, etc. Estava tudo cumprido, inclusive o contato. Ele foi contar ao seu coronel superior, o seu brigadeiro Protásio, que era o seu imediato superior, e o brigadeiro Protásio ficou em estado estupefacto. Ele falou: coronel, a situação pode sair do nosso controle. Vamos encerrar a Operação Prato. Traga seus homens para cá, traga os materiais e entregue tudo. Não comente com ninguém que isso aconteceu. E o Irangê Holanda foi tomado de grande surpresa, porque, ora, as bolas, se o objetivo principal da Operação Prato era tomar contato com as inteligências por trás do UFO, e isso aconteceu, como é que vai se encerrar a Operação Prato justamente quando isso acontece? Não faz sentido. Ele ficou muito frustrado, não faz sentido. Eu nunca aceitei isso, eu nunca compreendi isso, e persegui essa informação o tempo inteiro. Tá? Você tem que ir pelos seus instintos na ufologia. O meu instinto foi claro, desde o começo. Isso não bate. E não batia por Holanda também.
Mas, na ocasião, a ficha ainda não tinha caído, quando nós conversamos em 1997. Até que eu comecei a pesquisar bem sobre isso, na verdade, o que aconteceu foi que a Operação Prato não era tão secreta assim, porque ela acontecia no meio urbano, era numa ilha. Embora 90% da população da ilha tivesse fugido da ilha por causa do chupa-chupa dos UFOs, uns 10% ficaram. Essas pessoas, eventualmente, viam os militares fazendo as suas atividades. A imprensa ia lá e fotografava. Embora, principalmente por estarmos numa época de ditadura, o Irangê Holanda e seus homens botavam a imprensa para correr. Mas aquilo era de conhecimento, até certo ponto, da população. Só que quando a coisa chegou num ponto mais avançado, Rafael, num ponto em que houve um contato com um tripulante, o comando superior da Força Aérea Brasileira viu nisso uma situação muito grave e decidiu encerrar, entre aspas, a Operação Prato, tirar o Holanda do comando e fazer de conta que nada aconteceu. Ou se aconteceu, que está tudo encerrado. Mas essa não é a verdade. A Operação Prato não foi encerrada. A Operação Prato, ela recomeçou com outro nome, com outra característica de muito mais segredo e, pior, com comando militar americano. Quem me confirmou isso foi um homem cujo nome não posso citar aqui, mas é um alto militar, um dos mais condecorados da Força Aérea Brasileira, um homem que foi comandante do CONDADA, o Comando Brasileiro de Defesa Espacial. Quando eu perguntei isso para ele anos atrás, seguindo o meu instinto, eu falei: brigadeiro, pode falar. A Operação Prato não foi encerrada, foi continuada com o Comando Militar Americano. Não é verdade? Diga isso para mim. E ele cochichou no ouvido. Mas é evidente, Gilmar, naquela época, em 1977, tudo aqui era controlado pelos americanos. Eles entravam onde eles queriam, eles faziam o que eles bem entendiam. Eles mantinham a aeronáutica na época. Oi? Eles mantinham a aeronáutica, tudo o que eles precisavam, quem bancava eram os americanos, tudo. O próprio brigadeiro que me confirmou isso falou que se não fosse pelos americanos, os aviões brasileiros não tinham nem pneu. Pois é, não tinha nada, não tinha peça de reposição, não tinha nada. Isso também era com a Marinha, isso era com o Exército. É claro que quando a gente fala isso, fere um pouco os brios dos militares brasileiros, mas isso é um fato. Então, Rafael, a Operação Prato não foi encerrada, só de mentirinha. Agora, nós não conseguimos, e olha, você me conhece, eu sou um cara muito persistente, eu vou atrás, onde eu sinto um cheiro de alguma coisa, eu vou atrás, eu cutuco de todos os lados, até eu conseguir obter aquela informação. Mas até agora eu não consegui obter informação de qual é o nome da nova Operação Prato, como ela funcionou, quem foram os americanos que comandaram, que brasileiros participaram, etc. Tal. E olha que eu já cutuquei no Brasil e nos Estados Unidos com meios militares. Eu tenho tido um relativo sucesso em penetrar nesses meios militares. Eu entrevistei generais, brigadeiros, almirantes, coronéis no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, no Equador, nos Estados Unidos. Eu consigo chegar neles. Não porque eu tenho lindos olhos azuis, não é isso. É porque eles veem que o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho sério. Eu não estou brincando. Eu não vou fazer sensacionalismo, e as informações que eu obtenho, se um militar me fala assim, agora eu vou te contar tudo que eu posso contar, mas algumas coisas do que eu vou te contar, você não pode falar. Eu vou aceitar isso e não vou revelar o que ele vai me falar. Mas vou tentar persuadir ele para que eu possa revelar. Em algum momento, né? Em algum momento. Porque eu não posso simplesmente ouvir uma história e não contar. Houve um caso em que o militar falou, tá, eu converso contigo, mas nada do que eu vou falar para você, você pode publicar ou pode levar ao conhecimento de outras pessoas. Falei, então é bom a gente nem ter essa conversa. Porque o meu compromisso é com os leitores da revista UFO. O meu compromisso é com a sociedade brasileira. Então, me dê alguma coisa, pelo menos, que eu possa revelar. Tudo bem, eu posso compreender que algumas coisas não podem ser reveladas em tempo. Por exemplo, eu vou te dar uma situação clara. Por exemplo, em certos documentos da Força Aérea Brasileira, em certas informações da Força Aérea Brasileira, constam detalhes de como operam, de qual é a capacidade, de quais são as características
de radares. Aí, para o inimigo, vamos dizer, já é uma informação privilegiada. Isso não pode ser. Exatamente, Rafael. Então, por exemplo, se o governo libera certa documentação, que tem lá informações sobre disco voador captado por um radar, só que ali vão aparecer a posição do radar, a potência do radar, como ele opera, etc. e tal, qual é a linha de comando no Brasil que é acionada quando um avião é detectado, por exemplo, sobre o Mato Grosso, um UFO é detectado sobre o Mato Grosso, qual é a linha de comando até que isso chegue a Brasília? Então a gente compreende isso, a gente não quer dar nenhum segredo nacional, por exemplo, que vai ser de conhecimento, eu não digo de nossos inimigos aqui no continente, que não temos, mas, por exemplo, a narcotraficantes, a contrabandistas que entram de avião e vão saber, pelos documentos liberados, onde é que estão o radar e a que hora, e a que velocidade que ele pode passar ou não, ou se ele vai passar a certa altitude. Então, esse é o tipo de informação que não pode ser divulgada. Então, a gente tem que respeitar isso. Porque, antes de qualquer coisa, nós somos todos patriotas e queremos o bem do nosso país. Agora, tudo bem. Por que os militares, então, não fazem simplesmente o seguinte? Na folha de papel em que contém as informações referentes à segurança nacional, apaga tudo ou preteja tudo e entrega o resto. O que nós queremos é o resto. Inclusive, por exemplo, não podemos declinar nome de testemunhas, de avistamentos, de sequestros, de pilotos, não podemos, se isso vem do meio militar. Mas tudo isso é contornável com o expediente de pretejar um documento. Entrega para nós aquilo que a gente precisa saber para poder revelar à sociedade. Entendeu? Então é isso. Então agora, com relação à Operação Prato, a minha grande expectativa, eu espero estar viva até conseguir descobrir isso, é de como se procederam os contatos seguintes. Inclusive, muita gente me pergunta, e se você não ia me perguntar, então eu mesmo já me pergunto para poder responder o seguinte. Muita gente fala que o Irangê foi suicidado. Eu ia perguntar. Você ia perguntar? Ia. Então, eu vou te poupar o trabalho. Não, ele não foi suicidado. Ele era um homem depressivo, ele era um homem angustiado, ele tinha uma tristeza familiar, um conjunto de tristezas familiares, é um homem muito triste, que eu conheci bem, o Petit conheceu bem, vários outros nós conhecemos bem. Desde que nós fizemos amizade com ele, eu e o Petit chegamos na casa dele, fomos muito bem recebidos e ficamos 2 dias na casa dele ouvindo, em agosto de 1997. Logo de cara, que pareceu para nós, e eu conversava com o Petit quando eu tinha oportunidade, quando o coronel não estava por perto, eu falava, Petit, dá para sentir que ele é um homem muito triste, ele é um homem muito, muito sofrido, que ele não tem amigos. A primeira providência que a gente fez foi, vamos enturmar ele. O Irangê Holanda precisa de amigos. Nós viramos amigos dele e apresentamos os nossos amigos para ele. De bom coração e com muita sinceridade. Porque aquele era um homem que tinha muita informação para passar, mas ao mesmo tempo tinha uma angústia que ele poderia liberar, que ele poderia deixar de ter, se passasse a ter amigos de verdade. Nós passamos a ser amigos de verdade. Eu morava em Campo Grande naquela época, e ele me ligava quase todos os dias. Quando ele ligava, era eu que ligava, a gente ficava 1 hora e meia no telefone. Isso durante semanas, até ele se suicidar. Ele realmente se suicidou. Um dos motivos da depressão que ele vinha tendo era familiar. Outro motivo que ele carregou consigo durante toda essa época foi o fato de ele ter sido afastado da Operação Prato. Aquilo era um projeto que acabou virando uma coisa pessoal para ele. Tanto que ele continuou o trabalho de vigílias noturnas, etc., inclusive convidando civis para irem fazer isso, como o próprio comissário de bordo e meu amigo Vitório Pereira, o Vitório Pereira, que fez conferência no Fórum Mundial de Contatados desse ano em Curitiba, ele virou amigo do Irangê Holanda naquela época, por meio do general Alfredo Maciel de Mendonça Uchoa. E o Pereira fez amizade, os dois compartilhavam junto vigílias, isso era muito importante, isso era muito bacana. E quando finalmente o Irangê chegou para o nosso lado e veio nos contar essas histórias, a gente percebeu que ele precisava de amizade, ele precisava de amigo, e nós na hora, até porque ele era um cara muito agradável,
O Holanda era um homem assim brilhante, extremamente inteligente, com uma memória fantástica. Uma hora ele fez um intervalo nas nossas conversas ufológicas para contar algumas histórias pessoais dele na selva. Cara, e ele se lembrava de algo que tinha acontecido 20 e tantos anos antes, com uma memória tão detalhada, tão minimalista, mais do que eu conseguiria te dizer o que eu tomei de café da manhã hoje. Entende? Ele contava detalhes de experiências que ele passou, de um naufrágio, de situações em que ele se jogava de paraquedas sobre a Amazônia à noite. Ele tinha uma descendência indígena, sabe? Ele era um cara extremamente destemido. Ele não conhecia o temor. Então, esse homem ajudou a mudar a história da ufologia brasileira. Foi inspirados nele que eu e o Petit, principalmente, mas vários outros colegas, começamos a fazer tanta coisa. Como, por exemplo, em 2004, lançamos a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Uma das bases, um dos alicerces da campanha era justamente a Operação Prato. Outro dos alicerces era o Carlos Varginha, e outro era a Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Em vários desses casos, aliás, nos 3 casos, nós tivemos homens de muita bravura, de muita responsabilidade, senso de patriotismo, que, mesmo se expondo ao risco, vieram nos contar os fatos que aconteceram. A gente pode entender por que o silêncio ainda é mantido em certos níveis, em certos ambientes militares. Claro, nós não podemos ter aquela ideia, por exemplo, eu, há alguns anos atrás, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, então eu pensava assim, os militares têm que entregar tudo, eles não têm o direito de esconder da gente nada, e não sei o quê, e vão botar para quebrar. Cara, não é assim que a gente consegue as coisas. Depois que você vai crescendo na ufologia, depois que você vai amadurecendo, você vai vendo que as coisas têm que ser diferentes. Por exemplo, quando eu bolei a campanha para a liberdade de informação, o desenho dela, o projeto dela saiu daqui. Quando eu bolei a campanha, eu falei, não adianta a gente peitar os militares, queremos que abram tudo. Vamos ser inteligentes. Vamos escolher 3 casos ícones da ufologia brasileira, nos quais nós temos absoluta confirmação, inquestionável, documental, está aqui o documento, de terem havido neles envolvimento de militares brasileiros em alguma parte dos casos que nós escolhemos. E nós escolhemos a Operação Prato, que tinha documentos já vazados, garantindo que a Força Aérea Brasileira tinha sido envolvida. Pegamos o caso da Noite Oficial dos UFOs no Brasil, em 1986, porque nós também tínhamos vazamento, nós também tínhamos declarações de pilotos civis e militares, principalmente militares, isso era do conhecimento público até, de que houve envolvimento militar, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, o coronel Osiris Silva, o brigadeiro Sócrates Monteiro, todas essas pessoas, entre muitos outros, já haviam se manifestado, então não tinha nesses 2 casos, como no terceiro caso Varginha, como o governo falar para nós, não sabemos nada disso, nada aconteceu. O caso Varginha também, nós temos vazamento de militares, nós tínhamos dados precisos de hora, de rota de caminhão da Escola de Sargento das Armas, do Exército, disso, daquilo. Então nós pegamos esses 3 casos e falamos, ok, nós queremos que o governo abra toda a documentação sobre esses 3 casos, porque esses 3 casos tiveram envolvimento militar. O governo não poderia falar, não sabemos do que vocês estão falando. Não, então tá, aqui está esse documento que prova isso, esse documento que prova isso e esse documento que prova isso. Ou melhor, essas pilhas de documento que provam tudo isso. Então a estratégia, modéstia à parte, foi muito bem bolada. Muito bem bolada. Tanto que deu certo. Mas também deu certo por quê? Porque nós vivemos num Estado de Direito. Nós vivemos num país avançado. A gente não pode se iludir. Há muita gente que fala que os militares são cabeça dura, cumpridores de ordem, isso são tudo um bando de burro. Não são, não. Os militares com quem nós temos tido contato, que são principalmente da Força Aérea Brasileira, são homens inteligentíssimos, cara. Inteligentíssimos, sensíveis, que sabem muito bem
que a questão dos discos voadores é algo de muita seriedade e que merece ser do conhecimento da sociedade. São pessoas sensíveis a isso. São pessoas que nos tratam bem. São pessoas que respeitam o pensamento dos ufólogos brasileiros. Até porque nós também não somos um bando de porra louca. Nós somos pessoas sérias. Então nós estamos todos lidando num alto nível da coisa. Eu não vejo por que nós não entendermos que há uma possibilidade de concretizar uma colaboração, uma cooperação mútua entre nós, os militares, em especial da Força Aérea Brasileira, porque somos todos bem intencionados. E olha, vou te falar, Rafael, tem muitos deles que simplesmente querem falar. Querem. Está no peito deles. Um troço que o cara quer falar. Por que não falam? Por que não falam? Isso, quando eles podem, eles falam. Tem sido difícil encontrar um militar que aborde e comece uma conversa que não acabe abrindo seu coração. Geralmente o cara abre o coração porque ele só precisa que a gente dê uma cutucada. Porque, na verdade, eles já têm aquela coisa, aquele desejo de revelar as informações que sabem. Porque não são, assim, como o próprio brigadeiro José Carlos Pereira, que é um homem muito condecorado no meio militar brasileiro, falou: olha, os UFOs existem. Eles não representam uma ameaça à segurança nacional. Eles não representam um perigo para a sociedade. Não há chance de causar pânico. Não são inimigos, até onde nós sabemos, nunca declararam guerra para nós. Então não há por que se manter as informações sobre eles ocultas. As informações têm que ser reveladas. Pô, isso foi dito por um brigadeiro, tenente brigadeiro do ar, um homem que andou todos os degraus do meio militar brasileiro até chegar no topo. Não tem onde ele possa ir. Ele tem o telefone do presidente no telefone dele, o número do telefone no celular dele e de toda a cúpula militar brasileira. Então é um homem extremamente respeitado, um dos grandes nomes dessa nação. Tá? Então é por aí você vê. Então a Operação Prata é uma coisa muito importante, o envolvimento militar que naquela época pegou pesado no assunto, porque era a época da ditadura no Brasil, mas hoje tá aí, cara, tá aí. O Brasil é visto com respeito nos outros países, o movimento de liberdade, de pedido de liberdade de informação já é um movimento muito sério, é um movimento que é não só respeitado, como é imitado em outros países. Que é que a gente conseguiu, a gente fez por merecer. Se a gente tivesse mais ufólogos trabalhando, seria melhor, mas nós não temos. A ufologia, infelizmente, ela está murchando. A ufologia brasileira está igual à população do Japão. Os velhos estão morrendo e não estão nascendo novos. Há muito poucas exceções, você é uma delas, de um jovem se metendo com a ufologia, entrando para a ufologia. Olha, eu tenho visto assim, se a gente pegar um grupo, digamos que em 2010 nós tínhamos 100 ufólogos. Não sei se esse é o número, estou dando um chute. Hoje, desses 100, 70 foram embora. Meu Deus. 70 largaram a ufologia. E 20 estão adormecidos. De vez em quando o cara aparece com alguma informação nova. 10 estão mais ou menos ativos. E para esses 70 que sumiram e 20 que estão adormecidos e 10 que estão ativos, surgiram mais uns 2 ou 3 ou 5 no máximo para engrossar o caldo. Então há um déficit muito grande de ufólogos no Brasil. Nós vimos na semana passada falecer Reginaldo de Ataíde, faleceu Dona Irene Granque, faleceu Vitor Soares, faleceu Wilber Leite, Flávio Pereira, Augusto Aze, Úvio Brande Aleixo. Nossa, espero não ter esquecido ninguém, mas com certeza esqueci. Os bons ufólogos que começaram a trilhar esse caminho se foram. A segunda geração, a geração que aprendeu com eles, está debandada. Hoje, da segunda geração de ufólogos brasileiros, somos eu, Petit, o Wallace, o Luciano, a Gilda. Pouca gente. Não há mais. Hoje a ufologia que se pratica, infelizmente, que é que se acha
é ufologia, é a ufologia do Facebook. As pessoas, você vai lá e coloca, procura por ufólogos no Facebook, parece 100 mil. Mas pessoas que nunca leram um livro, nunca pesquisaram um caso, nunca conversaram com um ufólogo, nunca assistiram a uma palestra, pessoas entusiastas, que se limitam a fazer uma pesquisazinha no Google de vez em quando e travar contatos pelo Facebook, ficar trocando mensagenzinha, formam grupos. Tem mais de 100 mil grupos de ufologia no Facebook. Tem muitos. Muitos. Às vezes eu entro em... Vou pegar uma manhã de domingo e vou entrar em 100 comunidades. Eu quero ver se eu conheço alguém nessas comunidades. Não conheço ninguém. Ninguém é ufólogo lá. Assim, que a gente possa dizer, opa, esse fez isso, esse fez aquilo, esse fez aquilo outro. O que é ser ufólogo? É ler muito, é pesquisar muito, é conversar com testemunhas, é levantar casos. Isso é ser ufólogo. Trocar mensagens, inclusive muita tolice pelo Facebook, isso não é fazer ufologia. E, infelizmente, a maioria, 99% das mensagens que eu vejo trocadas sobre ufologia nas páginas, nas minhas 2 páginas pessoais e na página da revista UFO e na página do Fórum Mundial de Ufologia, que são as principais, isso aí nós estamos falando de 200 e poucas mil pessoas, 90 e tantos % das mensagens trocadas são bobagem. Você vê que a pessoa não lê, não se informa, não quer saber de nada. Não, você pode dar uma informação lá, por exemplo, digamos que o Jacques Vallée acabou de se aposentar da ufologia, ele defendeu as teses tais, contribuiu imensamente. Alguém vai perguntar, mas quem que é Jacques Vallée? É a mesma coisa que alguém perguntar, por exemplo, com relação à presidência do Brasil, quem foi Getúlio Vargas? Pois é. É o básico que o cara tem que saber, velho. As pessoas têm que se informar mais sobre isso. Infelizmente, as pessoas têm que se informar mais sobre isso para poder dizer, sou ufólogo. Senão não pode dizer que é ufólogo, porque não é. O ufólogo é aquele que investiga, que pesquisa. Olha o que você está fazendo, por exemplo. Você está lançando uma revista. Tá? Você está entrevistando ufólogos. Eu sei que não te custou barato, mas você pegou um avião aí em Recife e foi a Salvador, gastou dinheiro, com hotel. Sem ter, viu? Diga-se de passagem, sem ter o dinheiro. Pois é, você foi lá, atrás de conhecer os ufólogos, atrás de conhecer o trabalho feito pelos ufólogos. Isso aí é uma coisa. Agora, quanta gente de Salvador mesmo, por exemplo, eu estou usando o exemplo de Salvador porque é o evento mais recente, mas quanta gente de Salvador, que mora até próximo do hotel, simplesmente não apareceu lá. A gente faz um evento em São Paulo e de uma lista que eu teria aqui de 50 nomes de ufólogos, aparece 1, 2. Cadê os outros? Aparecem entusiastas. Talvez esses sejam aqueles que a gente possa considerar ufólogos. Para encerrar, deixa uma mensagem para quem for assistir, para os leitores. Tá. Até mesmo porque também eu ia fazer algumas perguntas, mas você já adiantou bastante as perguntas, as respostas. Foi até bom. Começa a falar, eu não paro mais. Aí eu não faço entrevista, eu faço palestra. Beleza. Bem, a mensagem final que eu quero dar aos leitores da sua revista, antes te parabenizando por essa iniciativa, obrigado, e te dizendo que você pode contar com a revista UFO o que precisar. Textos, matérias, fotos, informações, dados, enfim. O que você imaginar nós temos, você sabe, e isso está à sua disposição. Como eu costumo dizer, a ufologia brasileira, ela é a razão de ser da revista UFO. E a revista UFO está para trabalhar para a ufologia brasileira. Então nós estamos aí para isso. A minha mensagem é: fazer a ufologia é uma coisa muito séria. Exige muita dedicação, exige muita leitura, exige ir ao campo, exige falar com testemunhas, exige agir. Eu sei que isso dá trabalho, eu sei que isso às vezes custa dinheiro, mas eu fiz isso sem ter as condições, sem ter dinheiro, durante boa parte da minha vida. Então isso ainda pode ser feito. Pratique uma ufologia séria, converse com testemunhas, levante os casos, pesquise os casos, descubra como pesquisar os casos primeiro, se reúna com outros ufólogos, troque informações quentes, procure ufólogos mais experientes que vão te dar as informações. Eu garanto que você vai ter que fazer um esforço por isso, mas esse esforço vai ser extremamente recompensado, porque a ufologia, apesar de ser bem trabalhosa, ela é
fascinante. Eu comecei nisso quando eu era adolescente, 10, 11, 12 anos. Estou com 52, não parei até hoje, nem pretendo vou morrer com isso. A ufologia é fascinante e vai compensar o esforço que você vai fazer. E quanto mais fundo você penetrar nela, mais você vai sentir recompensado. E para qualquer coisa que eu puder ajudar, qualquer coisa, meu e-mail é a.j@gevaerd.com. Eu estou à disposição de todo mundo. Obrigado, Rafael, pela oportunidade e boa sorte no teu empreendimento. Eu que agradeço. Então, o Papo Ufológico então, foi com o Ademar José Gevaerd, um dos maiores pesquisadores do fenômeno OVNI. Já sei quem vai ser o próximo entrevistado da segunda edição, não vou revelar, aguardem mais informações, aí vão ficar sabendo. Mas a Revista Alfa se compromete a fazer uma ufologia de verdade, mostrar realmente pesquisadores que fazem uma pesquisa séria do assunto. Hoje foi com o Gevaerd. Mês que vem vai ser com outro, mas vai ser um pesquisador sério. A Revista Alfa vai estar pautada a fazer uma ufologia séria. Quem quiser colaborar também me procura, né? O e-mail é revista_alfa @contato@yahoo.com.br. Não, passei errado. É revista_alfa.contato@yahoo.com.br. Agora tá certo. Pronto, tá bom? Muito obrigado. Valeu, tô vazando. Abraço, cara. Bom final de semana. Abraço.